Salve, salve, minha gente! 21 de abril de 2026, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, iniciarmos o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, meditando sobre ela. Não esqueçam de curtir esse material para que a rede social possa promovê-lo, também compartilhar, se você tiver pessoas para enviar. É sempre uma ajuda muito boa, muito boa. Queridos, vamos iniciar neste feriadão 21 de abril, esse nosso encontro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1a. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou em voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Nós estamos acompanhando o texto dos Atos dos Apóstolos, né? Já falei para vocês algumas vezes. Os Atos dos Apóstolos foi um texto compilado, composto pelo ano de 80 e 90 depois de Cristo, e foi escrito pelo evangelista São Lucas, não é? E São Lucas, depois que Jesus sobe aos céus, São Lucas escreve tudo o que aconteceu na igreja primitiva, com as principais personagens da igreja primitiva. Por isso, Atos dos Apóstolos. Vai falar os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, os Atos de Estevão, os Atos de Filipe, né? E vai mencionando a vida da igreja primitiva. É um texto muito bonito, né? Como a igreja nasceu no Pentecostes, como a igreja nasce, né, no mistério da cruz de Cristo, e ela nasce publicamente em Pentecostes. Tudo que acontece depois do Pentecoste, que é narrado pelos Atos dos Apóstolos, diz respeito à igreja. Por isso que no tempo da Páscoa a igreja coloca o texto dos Atos dos Apóstolos durante todo o tempo litúrgico. É muito bonito. E a perícope de hoje, não é? Atos 7, 51 até 8, 1. Essa perícope marca o clímax do discurso de Estevão. Estevão faz um discurso perante todo o Sinédrio, que nós acompanhamos no capítulo 7, do 2 ao 53, acompanhamos o comecinho da trama ontem, e Estevão se torna o primeiro mártir cristão, por isso que ele é chamado de protomártir, né? O primeiro mártir cristão, o primeiro a derramar o sangue por Jesus Cristo, não é? Um homem cheio do Espírito Santo, né? E ele acusa a liderança judaica, gente, de resistir a Deus. Também acusa os antepassados, né, de resistir a Deus.
Então o texto destaca a rejeição do Messias, a visão celestial que Estevão tem, não é? E o início da perseguição. E aqui há uma introdução da personagem Paulo. Então logo mais nos próximos dias nós vamos entrar agora nos Atos de Paulo, né? Por isso que Paulo, que ainda é chamado Saulo, né, estava aos pés de Estevão quando Estevão foi apedrejado. Foi um dos que apoiou a execução dele. Não é? Então, esse Saulo, como os outros, né, estavam cegos, né? Estavam cegos, não enxergavam que era a vontade de Deus a igreja cristã, né? Que a igreja cristã nasceu do coração de Deus, eles não conseguiam enxergar. Muito bem. E aí, vamos então ao texto propriamente dito, né? Estevão começa falando, chamando aquelas pessoas de homens de cabeça dura, não é? Homens de cabeça dura, como está escrito no texto de Jeremias, no capítulo 6, versículo 10, incircuncisos de coração e de ouvido, não é? Então, Estevão, ele critica a religião, né? A hipocrisia religiosa, na verdade, não é? Ele equipara aqueles homens, aqueles líderes judaicos do Sinédrio, aos seus pais que mataram os profetas, né? E ele identifica Jesus como justo, não é? Então, é um tempo oportuno para nós, hoje um dia oportuno, gente, para nós refletirmos se nós também não estamos incircuncisos de coração e de ouvido. Nós precisamos estar circuncidados, entre aspas, né? Pela graça de Deus, né? Nós vivemos num tempo de muita resistência ao Evangelho. De muita resistência ao Evangelho, né? E nós não podemos, como também Estevão não teve medo, nós não podemos temer o confronto com as injustiças, com as incoerências do mundo de hoje. Não é? É muito complicado quando nós vamos assentindo a algumas coisas que a gente sabe que não vem de Deus, sabe? Tem que ter cuidado, gente. Há um limite entre o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do mundo. E nós precisamos caminhar exatamente nesse ponto limite. Nesse ponto limite. Nem aquém, nem além. Para não sermos laxistas, não sermos, né, fundamentalistas demais. Não. Nesse ponto limite entre o que é de Deus e o que é do mundo, aí está o equilíbrio cristão. E hoje é muito desafiador, porque se você quer uma vida, eu não digo nem uma vida radical, tá? Uma vida radical ou fundamentalista, tradicionalista, eu nem estou dizendo isso. Se você quer uma vida equilibrada do Evangelho, você já sofre perseguição nesse mundo de hoje. Você já sofre perseguição, né? Os homens, ouvindo Estevão, eles ficaram furiosos. A fúria, o ranger de dentes, reflete aqui a perseguição total, né? Então, Estevão tem essa visão dos céus, né? Que nos lembra muito a visão que está no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13, né? Jesus aparece como Senhor ressuscitado. É muito interessante que a morte de Estevão, em duas frases de Estevão, são as mesmas que Jesus ele falou no alto da cruz, né? Pai, né, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não leves em conta. Estevão imita o Cristo na cruz, não é? Imita o Cristo na cruz. Também quando ele está para desfalecer, para morrer, ele diz a frase, como Cristo assim o disse, né? Senhor, eu entrego a vós o meu espírito. Não é? Como é difícil, gente. Como é difícil permanecer em Deus diante
da perseguição, diante das dificuldades da vida, diante dos embates do mundo. Não é fácil permanecer em Deus. Não é fácil dizer ao Senhor: eu entrego o meu espírito a vós, que eu viva conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque nós vamos colocando as nossas exigências, os nossos ímpetos, né, as nossas prioridades, que nem sempre são, né, nem sempre é Deus, né? Nós vamos colocando à frente. Como é difícil ser como Estevão, totalmente entregue à vontade de Deus, entregou sua vida, foi capaz de abrir os braços, prostrados diante dos céus, e de se entregar. Diante das perseguições, das dificuldades da vida, gente, fixemos os nossos olhos nos céus. Estevão olhava para o alto, com os braços abertos, ajoelhados. Ele creu que o seu Deus não o deixaria humilhado. Por isso que, como protomártir, ele recebe a glória dos céus e será lembrado por todas as gerações até o fim dos tempos. Não é? Então, e hoje nós vemos, ele perdoa os inimigos, né? Nós vemos que Estevão perdoa, né, os seus algozes, os homicidas que estavam lá para matá-lo. Não leve em conta, Senhor. Ele pedir para Deus não levar em conta é porque ele perdoou por primeiro. Né? Aqui também é um ponto de reflexão para nós. Né? Na vida acontecem tantos conflitos, tantas coisas, né? A gente vai vivendo, acontece um conflitinho aqui, uma indisposição com uma pessoa aqui, uma outra. Como nós estamos lidando com esse fato? Nós somos homens e mulheres da reconciliação, para refletirmos também, né? Do perdão. Tem gente que tem uma indisposição ou outra, não gosta de uma coisa ou outra com uma pessoa, a pessoa não fala nada, ela fica reclusa, tudo, e daqui a pouco ela já cria um asco dessa pessoa. Sabe, tenha hombridade, vá até a pessoa e fala: olha, não gostei do que você fez, isso, e perdoa, deleta do coração e da mente, deleta. Eu perdoo, mas daqui a pouco já está falando da pessoa para outra e contando o que aconteceu. Então você não perdoou, caramba. Então você não perdoou. Eu perdoei. Perdoo, mas não esqueço. Então não perdoa. Gente, esses homens estão apedrejando Estevão. E Estevão, depois de perdoá-los, Estevão reza por eles, para que eles sejam perdoados por Deus. Tamanha elevação de espírito desse homem, gente. O próprio texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo, né? Nós precisamos chegar nesse patamar. Só que do jeito que a gente vive às vezes, a gente não evolui, não. Sabe? Eu convivo com muita gente implicante, sabe, que não convive com uma pessoa, com X, com Y, com Z. Porque X fez isso, porque Y fez isso, porque Z. Tá bom, fez, vai lá, resolve o problema e vida para que segue, convive. É fruto do dom do Espírito, a harmonia, a unidade, a comunhão. É fruto do dom do Espírito, gente. É fruto do dom do Espírito. Não é? E nós vemos que aos pés de Estevão, ali, estava Saulo. Saulo mostra para nós que até os opositores podem se converter. Por isso nós precisamos rezar pelos nossos perseguidores, né? Nós precisamos rezar por algumas situações para que Deus transforme ódio em oportunidade de conversão e de missão. Eu vou dizer a vocês, eu me considero uma pessoa muito paciente. Graças a Deus, ao longo desses anos, Deus me deu a oportunidade de exercendo isso, porque senão já tinha cortado muitos relacionamentos, porque senão, como padre, usando da minha autoridade canônica, já tinha mandado um monte de gente embora de cargos e funções nas paróquias onde eu passei, porque tem gente muito difícil, gente, de conviver. As próprias pessoas dizem para mim: mas padre, como que o senhor aguenta? Eu já teria mandado embora. E eu tenho autoridade canônica para isso. A gente precisa começar a aprender a viver o Evangelho.
Sabe o que acontece, gente? As pessoas pensam que viver o evangelho é só viver a virtude da castidade. Eu vejo atendo as confissões, a maioria das confissões diz respeito à questão da sexualidade e de coisas. Ora, isso é somente uma consequência de uma desordem que vem muito antes. Uma desordem interior, uma desordem nos relacionamentos. Como é raro as pessoas confessarem a falta de perdão. Como é raro as pessoas confessarem: eu sou uma pessoa implicante, eu sou intolerante, uma coisinha para mim já nunca mais quero conviver. Como é raro as pessoas confessarem o pecado da inveja. Como é raro as pessoas confessarem coisas que antecedem pecados morais de ordem afetiva. E não enxergam isso. Não enxergam. Não é? E não enxergam isso. Então eu tenho observado muito isso na minha caminhada presbiteral. Muito, muito, muito. Gente, nós temos que aprender que Deus quer se utilizar de nós para salvar os outros também. Talvez aquela pessoa difícil que ninguém quer conviver e que você tem paciência para conviver, talvez aquela pessoa esteja sendo edificada espiritualmente por meio de você. É sempre bom lembrar isso. Paulo, que ainda é Saulo, né? Saulo vai se tornar um dos maiores apóstolos, o maior missionário da igreja cristã. Ele vai se tornar. Mas agora ele estava ali. Foi um dos que mandaram matar Estevão. O próprio texto bíblico fala de maneira muito clara isso. Deus nos dá a oportunidade de nos convertermos, gente. A gente olha essa cena e a gente fala: nossa, Paulo era terrível. Gente, nós somos do mesmo jeito. Não tem diferença. Nós somos do mesmo jeito, gente. Nós somos do mesmo jeito. Estamos lá na igreja, recebemos os sacramentos, estamos diante de Jesus eucarístico, estamos em comunidade, mas é perverso, é desonesto, né? Tem uma má convivência com as pessoas, tem uma má convivência dentro da família, e está lá na igreja, e acontece com a gente também. Acontece com a gente. E Deus nos dá a oportunidade, como a Saulo será dada, nós vamos acompanhar os Atos de Paulo agora. Deus nos dá a oportunidade sempre de melhorarmos, de crescermos humanamente, de nos convertermos. Por isso a importância de rezarmos pelos perseguidores, por aqueles que são pessoas difíceis de convivência. Eu rezo. Eu digo a vocês, em toda paróquia que a gente vai, como padre, tem pessoas difíceis. Toda paróquia. E a paróquia que eu estou não é muito difícil isso. Mas eu rezo pelas pessoas que perseguem o meu trabalho. Eu rezo pelas pessoas que são pedrinhas no caminho, que talvez até atrasem um pouco o progresso do meu trabalho, mas eu preciso deixá-las lá. É a ordem de Deus. Eu preciso delas próximas a mim. E eu rezo por elas. Algum fruto vai dar. Não é simples, não é fácil. Nós somos muito impacientes, né, gente? Nós somos muito impacientes. Então, esse texto de hoje tão bonito, né? O tempo vai delongando, passa muito rápido, né? Alguns pontos que o texto de hoje tentou nos ajudar, né? Olha só, em alguns pontos. Primeira coisa é que nós precisamos resistir ao endurecimento espiritual. Aqueles homens eram religiosos, estavam o tempo todo diante da Escritura, ouvindo a Escritura, frequentando o templo, frequentando a sinagoga, tá? E eram resistentes, eram endurecidos espiritualmente. Primeira coisa para nós hoje, peçamos ao Senhor: Senhor, nos dê uma maleabilidade de espírito, uma docilidade de espírito, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e sensíveis a vós. Outra coisa que pedimos a Deus, né, é que o Senhor nos dê o dom da coragem, da fortaleza, para testemunharmos com coragem
o que é a verdade, o que é a vontade de Deus, não voltarmos atrás, não desfalecermos. Estevão, ele sabe o que é a verdade, ele sabe que a verdade é Jesus Cristo e ele não volta atrás, mesmo diante do Sinédrio. Ele podia falar, tá bom, gente, não vou mais falar de Jesus. E podia ter poupado a vida dele. Não, mas ele foi firme na verdade. E um outro ponto para nossa reflexão, levemos para o nosso dia, é que nós precisamos perdoar mais os nossos transgressores. Perdoar radicalmente. Imitar Estevão. Imitar Cristo. Que diz, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, assim como eu perdoo neste momento. Não é? É um desafio para nós. E, por fim, gente, saber que a oração pelos perseguidores gera fruto de missão. Eu tenho certeza que foi a morte oblativa, cruenta de Estevão que foi instrumento de conversão para Saulo, que depois vai se encontrar com Jesus e ter um encontro muito bonito. Rezemos com força por aqueles que precisam se converter. Aliás, nós também precisamos, né, gente? Mas pelo menos nós já estamos nos atos acaso de Deus. Falhamos, mas conhecemos a verdade. Rezemos com força por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Muito bem. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Que palavra bonita hoje, né? Muito bonita, muito bonita, muito bonita. Desejo a vocês um excelente feriado, 21 de abril. Aproveite o dia com a família e com os amigos. E nós nos encontraremos amanhã, novamente, para meditarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus. Excelente dia. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.